Então, nesse momento, o Flamengo é a opção 1 do Jorginho. Mas o empresário vai prospectar o mercado. Ele pode encontrar uma coisa melhor, financeiramente, um time bom na Europa, e aí pode mudar. Ou seja, hoje o torcedor que quer ver o jogador no Flamengo vai cruzar os dedos para que isso não aconteça. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal e trazendo para vocês hoje mais notícias aí dessa novela de Jorginho com o Flamengo. E o Mauro César Pereira, com a galera da S1 Lives, vai trazer notícias novas e boas, né? Um fato novo aí na possível contratação do Jorginho. Fato novo esse que pode facilitar a sua escolha de vir para o Flamengo, né? O Mauro César vai falar tudo sobre isso daí, galera. Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Você que gosta dos vídeos do canal Coração Rubro-Negro com notícias, zoeiras, é só você que se inscreva, deixe seu like, curta o vídeo aí para ajudar o canal, ative o sininho da notificação e também compartilhe aí, galera, para ajudar no nosso crescimento. Faça parte você também da família Coração Rubro-Negro. Então vamos para o vídeo de hoje. Dá os créditos aqui pro canal da S1 Lives, galera. Se inscreva lá no canal deles também, beleza? Como a gente falou na sexta-feira, teve gente aqui que se recusou a entender, né? É uma informação, estava passando um bastidorzinho, ou seja, o staff do jogador já estava mirando a Juventus para prospectar o Jorginho na Juventus, caso se confirmasse o que no dia seguinte à nossa live de sexta-feira, ou seja, no sábado, foi a capa da Gazeta do Esporte, que era Mancini indo para as Juventus. A capa é ele, Mancini, segurando o escudo da Juventus assim, né, com as duas mãos, como se fosse um troféu, né? Fizeram uma montagem. E então a imprensa italiana estava contando que o Mancini substituiria o Thiago Motta. O Mancini é amigo do Jorginho. Ele treinou o Jorginho na seleção, ganharam a Eurocopa juntos. Aí tem uma história, né, quando o Botafogo procurou o Mancini no começo da temporada, ele ligou para o Jorginho para saber o que você acha, morar no Rio de Janeiro, no Brasil e tal, porque o Jorginho ele é brasileiro, ele é naturalizado italiano, mas é brasileiro. Então foi buscar informações com um brasileiro que ele conhece, que é amigo dele. O Cristiano Giuntoli, que é o diretor esportivo, trabalhou com o Jorginho no Napoli. Então era a reunião de pessoas que são amigas do Jorginho, trabalharam com o Jorginho, o empresário ia prospectar, porque se ele tira ele do Arsenal e põe na Juventus, o que acontece? Aí tem um fato novo, né, que eu trouxe inclusive ontem. O Arteta, o técnico do Arsenal, já disse para o Jorginho: eu garanto a você, na próxima temporada, você permanecendo cerca de 20 jogos. É pouco, ele quer jogar mais. Por quê? Porque ele quer ir para a seleção de novo, ele quer chamar a atenção do técnico, que é o Luciano Spalletti, para ir para a Copa do Mundo. Então, por isso o Flamengo hoje está à frente do Arsenal, porque a proposta financeira está próxima de um denominador comum, e no Flamengo ele ia jogar muito mais do que 20 partidas. Então, mesmo sendo um mercado brasileiro, que não tem a visibilidade europeu, aqui ele vai jogar. E claro que o técnico vai ter que observar o Jorginho no Flamengo se ele vir para o Flamengo. Ele não vai deixar de observar o jogador. Ele observa todo mundo. O que faz o técnico da seleção quando não é data FIFA? Ele observa os jogadores. E é claro que ele vai ficar de olho no que o Jorginho está apresentando para eventualmente convocar. Então o jogador ele sabe que é a última chance de jogar uma Copa, né? Seus últimos contratos. Então a possibilidade na Juventus, ela praticamente inexiste, né? Porque tem um outro treinador lá. E o Igor Tudor fica até o final da temporada. Se ele classificar o time para a Champions, provavelmente vai renovar o contrato. Se não conseguir, talvez não fique. Mas até isso se definir, e se definir, procurarem o Mancini, olha só como ficou difícil. Então a Juventus deixou de ser, a priori, uma opção tão viável, né? Isso foi muito bom para o Flamengo, porque, repito, o empresário ia prospectá-lo na Juventus, que é o trabalho do cara, gente, é conseguir o melhor contrato possível para o jogador. E aí é evidente que jogar na Juventus é melhor do que jogar no Flamengo. Você está jogando no campeonato mais visto, um time que é o Flamengo da Itália, em termos de torcida, a maior torcida da Itália, o maior campeão da Itália, que está numa crise tentando se recuperar. Então, para ele seria muito interessante. Ganharia em euros, certamente mais do que o Flamengo pode oferecer. Agora, como o Arsenal fala que vai jogar 20 jogos, a Juventus ficou difícil a prospecção. Não é impossível. Pode ser que o Igor Tudor goste do jogador, sei lá, mas a priori mais difícil, né? E aí tem também possibilidades na Arábia Saudita, mas é uma coisa muito embrionária, pelo que eu apurei, bem embrionária, nada concreto. O Flamengo virou a melhor opção para ele no momento, que seria a possibilidade dele jogar regularmente, porque ele vai jogar. Aqui no Brasil, o calendário de quase 80 jogos, até 80 jogos o time faz numa temporada, claro que ele vai ter chance. E claro que também o Flamengo não vai fazer um esforço desse para o Jorginho jogar 20 partidas, né? Um esforço financeiro. O jogador, cara, é para jogar mais vezes. Então o Flamengo virou... Não, e na verdade aqui, mesmo que não tivesse esforço, ele ia jogar mais que isso, porque é tanto jogo, pô. É muito jogo. É muito mais jogo do que lá fora. Sim, então ele vai ter a chance, ele teria a chance.
Agora, o empresário disse que só em 15 de abril que ele vai começar a tomar as decisões. O que eu entendo disso? Até o dia 15 de abril ele vai justamente continuar prospectando o mercado. Ele vai ver onde existem possibilidades boas para o Jorginho. Se ele conseguir uma opção muito boa, o Flamengo vai ter concorrência. Se ele não conseguir nada melhor, ele pode vir para o Flamengo. Vou dar um exemplo do técnico do Flamengo atual. Como foi a contratação do Felipe Luiz em 2019? O Felipe estava na Copa América, inclusive o chefe da delegação era o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. O Flamengo até tentando contratar, o próprio Landim conversou com ele lá, lógico, né, naquele dia a dia, e o Felipe estava relutando muito. Houve um momento nas redes sociais, tinha torcedor do Flamengo, não quer vir, manda para aquele lugar, não sei o que e tal. E os caras foram muito, muito pacientes e foram bem. Os dirigentes esperaram, deixaram ele amadurecer a ideia. Aí a mulher do Jorginho foi para o Rio de Janeiro, ficou lá junto com o Diego Ribas e com a família do Diego, já se conhecido. A mulher do Felipe, né? Veio para o Rio de Janeiro, ficou lá com o Diego Ribas e com a família dele, que são amigos, se conhecem dos tempos de Europa, e começou a conhecer ali o Rio de Janeiro, onde que seria. Começou a se imaginar, morar aqui, onde vai ser uma casa sensacional na Barra da Tijuca, de repente, né? Ali num daqueles condomínios, com conforto, que tem escola, tem shopping center, tem... né? Eu fui lá para fazer o Bola da Vez, inclusive, sim. Né, te substituindo, é uma casa espetacular. Não, cara, o condomínio é brincadeira. Porque esses caras vêm para cá para viver uma vida na bolha. Espetacular, cara. É na bolha. Eles não convivem com problemas do dia a dia, né? Não. Muitos deles. Então, aí, diante disso, aí o que aconteceu? Não surgiu para o Felipe nenhuma proposta sedutora da Europa. Sabe, times pequenos, times médios, que briga para não cair, que não vai para a competição europeia. E aí ele pensou, peraí, para ficar aqui na Europa, depois de ter uma carreira de Chelsea e Atlético de Madrid, por exemplo, né? Com final de Champions, título da Premier League, título espanhol, foram 2 finais de Champions que eles fizeram. Eu vou ficar num time pequeno aqui, tem o Flamengo que briga por títulos importantes da América do Sul, o time dele, ele sem história no futebol brasileiro, ele foi amadurecendo na ideia. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, às vezes, o torcedor. O que hoje é inviável, amanhã pode vir a ser, as coisas mudam. É todo um processo. E o Jorginho está acontecendo muito parecido. Quando falaram que ele viria na data FIFA, da janela anterior, eu falei aqui, não vai chegar, o Arsenal não vai liberar, gente. Faltava meia temporada. E o Arsenal com lesões, ele liberar para quê? Teria que correr atrás de um outro jogador? Ele compõe o elenco, vira e mexe, está no time. E não liberaram. Agora, já estamos falando para a próxima temporada. E aí tem esse fato novo. O técnico dizer para ele, 20 jogos eu te garanto, mais que isso não. Opa, vou jogar só 20 partidas no ano inteiro? Dá 2 por mês, em média, né? Porque você tem aí uns 10 meses de temporada. É pouco, né? É bem pouco para quem quer ainda, acha que tem vigor para jogar e quer voltar à seleção. Seleção da Itália, no caso. Então as coisas começaram a convertir. A semana passada, a semana que terminou agora, domingo, sábado, aliás, ela foi muito boa para o Flamengo. Com a contratação do Igor Tudor pela Juventus, que tornou mais difícil ainda dele a prospecção do seu nome no time italiano, com essa posição do técnico do Arsenal, de dizer que ele garante ele só 20 jogos. Quando fala garante só 20 jogos, significa, eu te garanto 20. 20 você faz, mais que isso eu não te garanto. Então a tendência é o quê? O cara jogar menos. É parecido com o Alcaraz, né? O Felipe falou para o Alcaraz, você está atrás de fulano, ciclano, beltrano na fila, então eu vou voltar para a Inglaterra, lá eu vou jogar. E assim foi. Mas o Flamengo nunca esteve tão próximo de contratar o jogador. E acho também que, assim, em parte da torcida, falta um entendimento do quão técnico, a qualidade do cara e quanto ele pode acrescentar. Não sei o que vocês pensam, mas assim, eu acho que acrescenta muito. É um outro nível de jogador. E aqui no Brasil acho que teria ainda condições de ser bem útil, desde que ele tenha condições físicas adequadas, e tudo indica que ele tem. Então, galera, é isso aí. Você curtiu a galera da S1 Lives, o Mauro César Pereira e companhia, falando tudo sobre essa possível contratação do Jorginho, essa novela que já se estende aí desde o início da temporada, né? O Flamengo querendo trazer o jogador, mas ele ainda, como falou Mauro César, ainda com um contrato a cumprir. É isso aí. E tomara que tenha um desfecho favorável ao Flamengo, que quer tanto contar com o jogador, mesmo aí durante, no meio da temporada, né, galera? No meio da temporada do Flamengo até, sei lá, 2, 3 anos aí de contrato pro Jorginho, né? Que o Jorginho, o cara, é um nível de Arrascaeta pra frente, né, galera? O Jorginho, eu já vi alguns lances dele, né? O Jorginho é um jogador e tanto. Vai agregar muito aí esse elenco do Flamengo, dar muita qualidade aí ao Mengão e, consequentemente, ajudar o Flamengo a vencer títulos, né? Quem sabe aí papar
os títulos que ninguém nunca conseguiu, né? A tríplice coroa. Quem sabe, né, galera? E é isso aí, espero que você tenha gostado, né? Mauro César trazendo aqui fatos que podem fazer com que o Jorginho escolha o Flamengo já jogar menos no time dele no Arsenal, né? 20 jogos. E, cara, nenhum jogador quer ficar sem jogar no time, né? E o que pode fazer com que ele escolha o Flamengo. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, eu quero te convidar a se inscrever, tá bom? Se inscreva aí, nos dê essa moral. Ajude a bater a meta de 6 mil inscritos. Também ative o sininho da notificação. Curta o vídeo para ajudar na divulgação. E também compartilhe aí, galera, para geral aí com rubro-negros, para que eles também fiquem por dentro das últimas notícias do Mengão. E até o nosso próximo vídeo, galera.